Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso PodTech. Aqui a gente está hoje para entrevistar o nosso amigo Edivaldo Moreira e Renilda Magalhães. E o tema da nossa entrevista de hoje é a evolução tecnológica dos meios de comunicação. E para a gente começar, roda a vinheta. Se apresente, por favor. Comigo, Gabi Santana. E eu, André Lucas Santana. Vocês podem se apresentar também? Olha lá para a câmera para a gente, por favor. Bom, eu sou Edivaldo Moreira, sou aqui do Quilombo, moro ali no Paudá. E estou aqui muito feliz por estar participando aqui desse momento tão especial aqui, contribuindo com um pouco do meu conhecimento para essa galera que está sonhando com um futuro especial na vida deles. E é isso aí, passo a bola para minha colega aqui. Bom dia, meu nome é Renilda, conhecida como Ninha do PT, líder quilombola, entendeu? Ativista, defensora dos quilombos. E para mim é um prazer estar aqui, estar falando com vocês. Futuro do nosso quilombo. É isso aí. A futura psicóloga. Enfim, como eu falei, o tema é a evolução tecnológica dos meios de comunicação da carta ao podcast. Bom, para a entrevista de hoje, né, eu acredito que vocês, que já têm mais experiência na nossa comunidade, né, acredito que vocês já tiveram a carta como meio de comunicação e vocês já utilizaram a carta para se comunicar com outras pessoas, né? Naquela época, como que era utilizar a carta? Como que vocês faziam? Qual era o processo para enviar a carta para alguém? A carta era o seguinte: cada um que tinha o seu objetivo, chegava, procurava ali o teu papel direitinho, começava a escrever a carta, totalmente manuscrita, né? Então as cartas eram o seguinte: cada uma pessoa utilizava a carta ou o escrito, como as pessoas costumavam falar, e essas cartas eram direcionadas às pessoas que a gente queria comunicar. Embora nem todas as vezes a carta seria lida em tempo que elas chegavam lá. Muitas vezes era um dia depois, ou 2 dias, talvez até uma semana após a chegada da carta lá, porque muitas pessoas não tinham quem lia a carta. E assim a comunicação era muito complicada. Imagina a pessoa querer mandar uma carta urgente para o namorado, ou para a namorada tem que esperar não sei quantos dias para ele ler a carta para dar o retorno, né? Para chegar a resposta. E às vezes quando tinha outros parentes em outra cidade, aí tinha que mandar pelo correio também, né? Exatamente, era uma situação muito complicada, mas era o único meio Com de certeza. comunicar. E depois quando chegou a tecnologia, a internet aqui, como é que foi? Como você estava falando da carta, né? A carta era o único meio de comunicação, né? Entre namorados, entre parentes distantes que estavam em São Paulo. Mas como meu amigo falou, não tinha outro jeito, era carta, tinha que mandar. E com a chegada da internet facilitou, né, muito o meio de comunicação. Pessoas perdidas, parentes perdidos, a pessoa foi encontrar, né, trabalho, a escola usando, né, ficou mais fácil. Mais acessível, né? De estar fazendo trabalho. A internet, para mim, foi um meio de comunicação mais rápido, mais eficaz, né, que Melhorou, né? Com certeza. Na verdade foi uma grande conquista, né? A chegada da internet aqui na nossa comunidade, né, por ser quilombola. Quando foi que aconteceu a primeira instalação de energia elétrica aqui, mais ou menos o ano? energia elétrica. Muitas pessoas falam que foi na década de 90. Na década não, aliás, em 90, não foi na década de 90. Numa entrevista que a gente fez no ano passado, foi no ano passado ou foi esse ano? Foi esse ano. Não sei. Que a gente fez uma linha do tempo e inclusive seu irmão Valdivino Moreira, tá? Ele fez, a gente entrevistou ele e ele passou pra gente a data exata de quando foi que teve a primeira instalação de energia elétrica
lá na comunidade Pau d'Arco, né? Aqui em Parateca também foi na mesma época? Então, todo o quilombo aqui foi na mesma época. E eu não lembro exatamente o ano que ele falou que foi, mas foi nesses meados aí de 1990 para 1991, por aí. Mas provavelmente em 1990. E com a chegada da energia elétrica facilitou bastante o uso da internet, né, como a minha falou. A comunicação melhorou bastante após a chegada da internet aqui em nossa comunidade. A chegada da energia demorou muito para a internet chegar. Foi bem depois, né? Demorou muito, né? Foi porque a internet, assim, pra gente aqui, mais ou menos, aqui no Brasil a internet chegou por volta de 95, mais ou menos, 96, não foi? E depois disso, Aí pra chegar aqui na nossa comunidade demorou. Um quilombo, né? Onde a gente está situado aqui é mais distante. Então, para chegar mais. Aqui em Parateca eu acho que foi em 2012. 2012, né? Estão falando da Wi-Fi, né? Internet. Não, internet geral. Internet. Aqui no Quilombo, vou colocar assim, aqui no Quilombo, porque em Pau d'Arco foi precisamente em 2011. Eu me lembro que a primeira internet a ser usada, pelo menos especificamente em Pau d'Arco, foi na colônia de pescadores, na diretoria, né? A primeira que chegou no Quilombo foi essa, né? A primeira que chegou no Quilombo. Aí, em seguida, aí veio o amigo Sidney, né? E aí ele começou a desenvolver o trabalho dele de estar colocando Wi-Fi, né, nas residências. E antes ele ponhou um Lan House, né? A gente tinha que ficar lá esperando os minutos. E tinha que jogar e chegava lá e colocava o dinheiro R$2 no jogo. Era 50 centavos. Jogava R$2, R$3. Lá no Pau d'Arco. Era os meio. No Pau d'Arco também tinha um rapaz lá que tinha Lan House, não era? Sim, mas isso já foi bem mais. Foi bem depois, né? Foi bem depois. Ainda não pude, porque não tinha nem zap, né? Era Em o último. relação à Lan House, era uma competição muito grande, porque a juventude, os adolescentes, quando o pessoal chegava lá para acessar o Orkut, Facebook, alguma coisa assim, eles chegavam primeiro para jogar. E aí, quando encerrava o tempo deles, eles pagavam novamente para continuar jogando. E aí o pessoal que chegava mais tarde, talvez, para tentar um acesso nas redes sociais, aí os monitores estavam todos ocupados. E aí tinha que Tinha que esperar. ficar aguardando mais uma vez para ter acesso, né? Com certeza. E na comunidade que vocês lembram assim, que assim, a Aninha falou, né, do Orkut, que as pessoas utilizavam. Os meios de comunicação, como a Aninha falou, o Orkut, as redes sociais, que o povo mais utilizava na época, qual que era? Além do Orkut, tinha mais alguma? Tinha. Ou era só mesmo o O Orkut? MSN. Eu usei bastante MSN. MSN. Era o MSN e tinha outro também. Eu lembro. Era. O Facebook. Não, o Facebook naquela época não tinha não. Era o Quando chegou. Orkut e... Foi. Não, mas eu tô falando Facebook foi bem 2012 e 2013. A evolução, depois do Orkut aí veio o Facebook, né? Que hoje veio o Facebook. Não, ó, primeiro veio o MSN, depois veio o Orkut, aí depois que surgiu o Facebook. Aí depois já veio o Facebook, Instagram, WhatsApp. Aí eu só peguei da parte do Facebook pra cá, né? Agora Instagram, TikTok, Essa é novo, mano. o YouTube, então, é só o mais recente agora. Na época suas era só esses aí, né? Então, era mais limitado também. Não era as limitado. postagens. As postagens, você só Era podia muito conversar melhor. com as pessoas. Teria postagem propaganda essas coisas? Tinha, eu acho que tinha também. Gente, Tinha. Eu tinha tanta foto no Orkut, não sei também. como foi. deve estar lá ainda. O Orkut foi embora. Tiraram o negócio. O bicho ainda tá embora, melhor do que fez. Em relação ao quilombo, a tecnologia ajudou? Ajudou bastante. Ajudou bastante? Nas áreas do conhecimento do povo, né? Porque assim, antes da tecnologia, como é que fazia um censo da comunidade para saber a quantidade de moradores, essas coisas? Era feito no papel anotado, né? As pessoas A pessoa vinha manualmente, vinha fazer o censo. Eu lembro que era anotado, né? E também tinha uma base também, porque pegava alguns dados do PSF para todas as famílias e membros registrados, né? E aí lá seria uma fonte de informação.
onde poderia saber quantas famílias tem em cada comunidade do quilombo. Tem os dados cadastrais, né? Tem os dados lá. Hoje está mais fácil, né, com a tecnologia para fazer esse censo, né, com o celular, todo mundo tem acesso. Tudo ficou mais fácil, né? Mais fácil para resolver. Então, resumindo, a tecnologia ela melhorou para o avanço da comunidade, né? Melhorou e muito. Melhorou, assim, no começo, mas eu acho que aqui a tecnologia também na comunidade deu uma. Eu acho que um pouco assim, recesso com as pessoas, com os meninos mais jovens. Porque eu acho que muitos jovens perderam o interesse pela escola depois da internet. Aqui na comunidade. Então, ela não quer ir para a escola para ficar no celular. Mas agora, depois desse jogo, né, nunca quer ir, não para a escola, não, fica ali, perde aula, muitas vezes para ficar ali na internet. Eu acho assim, que essa questão da internet ela contribuiu bastante para o avanço dos casos de transtornos mentais, por exemplo, ansiedade, depressão das pessoas. Hoje a gente tem esse conhecimento, porque naquela época, como não tinha internet, não tinha essa comunicação geral com o mundo lá fora, com o externo, esses casos de ansiedade, de depressão eram as coisas mais isoladas, né? As pessoas não tinham tanto conhecimento sobre. E agora com a internet a gente sabe que existe, né? Muitas das nossas pessoas têm transtornos. E não sabia o que era. Qual era o motivo, né? E hoje com a tecnologia, eu tenho certeza de que o avanço da tecnologia melhorou nessa questão do descobrimento de várias coisas, né? Para o avanço do conhecimento do povo, mas nessa parte da mentalidade das pessoas buscarem, ao invés de buscar um livro para ler, buscar um conhecimento na escola, tirou bastante. Na escola, ao invés de ter aumentado o acesso pelo conhecimento dos jovens, eu acho que tirou bastante. Só que assim, a gente vai à frente e volta atrás. Por quê? A tecnologia também deixou mais acessível o conhecimento. Porque, como a gente está falando, gravando um podcast aqui, né, com trabalho de escola, facilitou a comunicação com os professores que estão lá, né? Às vezes, dos lugares que não têm acesso à educação com qualidade, dispõe desses meios de comunicação, né? Da televisão, das aulas transmitidas. Na verdade, nós não estamos aqui criticando a tecnologia. Pelo contrário, nós estamos deixando bem claro que a tecnologia ela tem os pontos positivos e o negativo. E a gente está aqui mais para falar dos positivos, porque o ponto positivo que a tecnologia trouxe para nós nos ajuda muito a avançar, principalmente na área do conhecimento, igual bem o Lucas falou. E só que, por outro lado, a gente fica envolvido 24 horas com a tecnologia, a gente acaba comunicando o dia todo com pessoas que estão do lado da gente, mas a gente não vai na casa do vizinho, a gente não tem mais aquele negócio da gente ir na casa de um parente para conversar um pouquinho com ele, perceber o que ele realmente está precisando, aquele contato físico. A gente não tem isso mais, porque se manda um áudio a pessoa responde: estou bem, graças a Deus, estou bem. Mas você está sabendo que ele está bem, porque ele falou, mas realmente está. Então a tecnologia distanciou fisicamente as pessoas, o diálogo, a tecnologia, pelo menos aqui para nós, a tecnologia deu essa distanciada. É como você falou comigo hoje mais cedo, né? Então, como o Edivaldo falou, né, essa questão do convívio social, ele diminuiu bastante a questão do afeto, da transmissão de frente a frente, né, do olho por olho, das pessoas estar dividindo ali momentos de convivência presencial, vou dizer assim. Porque assim, o pós-pandemia que a gente está vivendo agora, está mostrando pra gente o quanto esse contato físico era importante. Quando a gente estava isolado na quarentena, quando a gente estava em casa trancado, né, a gente não podia sair, ter esse contato com a sociedade lá fora, a gente vivia ali, né, enclausurado, a gente tinha essa questão da tristeza, né, de ficar ali em casa, sempre vendo as mesmas coisas e esquecendo das coisas que tem lá fora, né. E quando a gente voltou, a gente viu tudo que tem nessa questão do convívio social. Acho que hoje a gente está dando mais importância a isso, mesmo com a internet, mesmo com as coisas com a tecnologia que nos afasta um pouco disso, a gente tem bastante. E até dentro de casa mesmo, muitos pais e filhos
Os dois estão ali dentro de casa, mas só que eles não estão perto do outro. Porque muitos filhos estão ali, ó, no celular, jogando, não está dando atenção para os pais, né, hoje em dia. Por causa dessa internet. A pandemia acho que foi a pior experiência que nós, eu acho, o ser humano, a humanidade já viveu. Todo mundo. Com certeza. A pior ou melhor? A pior. A pior? A pandemia. Minha opinião foi a pior. Foi. Mas por outro lado também, não que eu estou concordando com a pandemia, mas por outro lado serviu assim de exemplo para a gente refletir mais, né, sobre Ter mais a vida, compaixão com as outras pessoas. ter misericórdia, né, das pessoas que a gente vê. Vivenciar o hoje, né? Vivenciar, estar ali no contato ali com a gente, porque durante a quarentena, em alguns lugares a gente sabe que aconteceu muitos problemas das pessoas estar transmitindo a doença de uns para o outro, muitas vezes foi a desobediência. Né? Mas nos lares onde as famílias eram mais unidas, a gente observa que teve um contato, os pais poderiam abraçar o filho todos os dias, né, tomar a bênção, beijar o filho, a esposa e o esposo ficaram mais tempo dentro de casa, sabe, a família uniu um pouco mais, mas isso aí foi o medo, foi a pressão lá fora. Era isso que eu ia falar. Para mim, particularmente, foi a pior experiência que eu tive. Mas é isso que eu falo. Eu, por ser católica e acreditar muito nos desígnios de Deus, e isso pode ser vamos dizer, uma coisa que Deus mandou para isso, a pessoa se aproximar mais, a pessoa ver, né, que as pessoas precisam dizer mais eu te amo. Dá mais importância, né? Tem mais contato Para com a mim foi a família. experiência. aos laços, né? Reforçar Por os ter laços. perdido a pessoa que eu mais amava nesse mundo. Então, para mim ficou marcado. Né? Então, mas quem é que conhece os planos de Deus, né? Nós não temos esse acesso, né? Enfim, essa foi a entrevista do nosso Podtech. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença de vocês, né? Por estar dispondo esse tempinho para a gente estar partilhando um pouco sobre as experiências da nossa comunidade. E eu espero que a gente tenha mais momentos assim. Fiquem ligados, se vir novidade, a gente está por aqui. Valeu.